Hoje temos o privilégio de mergulhar na história de uma mulher que redefiniu o significado de tocar vidas, literalmente e metaforicamente. Nascida em Ilhéus, na Bahia, ela expandiu o seu toque e técnicas para mais de 60 países, incluindo a Espanha, a França, Itália, Inglaterra e até o Japão. De uma infância humilde à construção de um império global. A nossa convidada é um exemplo vivo de que a determinação e a paixão pela excelência podem transformar sonhos em realidade concreta. Senhoras e senhores, eu lhes apresento Renata França, a mulher que, através das suas mãos mágicas e uma determinação incansável, esculpiu um império na intersecção do bem-estar e da autoestima. Hoje, ela está aqui para compartilhar conosco não só como ela transformou o toque em arte, mas como ela faz para manter a sua essência vibrante em cada ação que realiza. Bem-vinda, minha xará querida Renata. Obrigada pela sua presença, muito feliz. Rê, eu que me sinto honrada de estar aqui. Eu que agradeço, obrigada. Poxa, esperei ansiosa por esse momento. E ansiosa também para conhecer um pouco mais da tua história. Eu já te acompanho há muito tempo, a gente já se conhece, já se cruzou em diversas oportunidades. Sim. Já fui entrevistada por você, mas foi muito legal. Muito rapidinho. Muito rápido, né? Agora você vai conhecer um pouco mais. Exato. E para começar, eu queria então ir lá pro começo da tua história, quando que você se interessou e se identificou com a estética, como que isso aconteceu na sua vida? Rê, minha maior inspiração foi a minha mãe. A minha mãe já introduzia a estética, assim, para mim e para os meus irmãos, desde pequena. Vendo a minha mãe fazendo o quê? Máscaras de abacate no rosto, jogando iogurte natural no rosto, e a gente querendo tomar iogurte, e ela, não, é pro rosto. Fazia máscaras com ovo. Então, assim, a gente cresceu vendo a minha mãe ainda nessa estética que antes era muito caseira, hoje já não. É mais, os dermocosméticos estão aí totalmente tecnológicos, mas a minha mãe, né? Era daquela de esfoliar com açúcar, café, com farinha. Então eu tive muito isso também, porque a minha mãe e minha avó eram baianas. Então você já sabe. Então eu tive a raiz bem também, o que você tá falando, eu tô lembrando muito máscara de clara de ovo. Máscara de clara de ovo, que é tensora pra minha mãe já. Esfoliante de com açúcar ou com café, tudo isso eu vivi. Então a gente viu minha mãe fazendo tudo isso, crianças, e ela foi a nossa maior inspiração, é a minha maior inspiração até os dias de hoje. E depois a minha mãe, nesse cenário, eu era pequena, quando eu estava ali na adolescência, ela entrou no salão, ela virou cabeleireira, fez um curso, e aí, de cabeça no mundo da estética. Então, vi a minha mãe, e ela, nesse período, ela colocou, eu e as minhas irmãs, somos em 4 irmãos, né? Eu tenho meu irmão que é caçula e 3 irmãs. Então, ela já colocou a gente ali no salão, ela fez o curso de cabeleireiro, porque, como você mesmo disse, infância humilde, meu pai era caminhoneiro, e aí a minha mãe dona de casa, então ela se viu num cenário de ter que ajudar financeiramente em casa, então ela falou, vou fazer alguma coisa, então ela fez o curso de cabeleireiro e montou o salão na sala da nossa casa, e pegou eu e minhas irmãs de assistentes, eu sempre digo que nós éramos as escravas de manhã. Maravilhosa. Então a gente ficava ali fazendo cabelo, mas eu sempre digo que a minha mãe, minha referência em tudo, minha mãe já era doutora em o que? Adivinha? Em marketing. O que ela fazia? Nosso cabelo cacheado, ela simplesmente alisava, porque ela estava fazendo curso, então ela treinava na gente. Alisava, fazia os negócios ali, tudo para deixar bem brilhando, as máscaras que ela aprendeu, e mandava a gente brincar na rua. Então a galera passava, as vizinhas passavam, via a gente brincando de elástico, não sei se você brincou de elástico, na rua com os cabelos assim, ó, tudo reluzente, aí as pessoas perguntavam assim, quem fez seu cabelo? A gente, a mãe ali. Aí, o salão lotado. Maravilhosa. Minha mãe, rainha do marketing. Minha mãe. Então, assim, essa veia da estética vem dela. Olha, que bacana, que legal, que gostoso. E depois, como que isso foi se conectando com a sua jornada, de fato, profissional? Então, eu acho, assim, que
Deus, ele estava já no caminho, já tinha tudo estruturado, todo o caminho estruturado. Porque mesmo nesse cenário, vendo a minha mãe fazendo todas essas máscaras de estética, no salão com o cabeleireiro, eu não queria trabalhar nesse universo. Não queria. Eu queria ser jornalista. Eu já tinha muito claro na minha cabeça que eu queria ser jornalista e, diga-se de passagem, apresentadora do Fantástico. Isso era uma meta que eu tinha desde os meus 5 anos de idade, porque eu via os meus pais, e aquilo era muito forte pra gente, porque ainda era televisão, eu lembro, preto e branco, e as crianças brincando, meu pai sempre um dado momento que criança não tem muita noção de segunda, terça, quarta, quinta. Sim. Meu pai falava assim, ó, fica quieto vocês aí que vai começar o telejornal. E aí começava aquela música. Aí saía de dentro da água uma mulher toda linda, maravilhosa, com um batonzão vermelho e toda linda. Aí eu, criança, fazia a conexão na minha cabeça. Ué, como é que a mulher saiu da água toda bonita, maquiada e de batom vermelho? Eu pensando, eu morava a 500 metros da praia, né? Que Ilhéus é cidade praiana. Falei assim, a gente mergulha, sai com o cabelo horroroso, a mulher sai... Então aquilo já foi chamando a minha atenção. Com o passar dos anos, eu entendi que aquilo era um telejornal. E com o passar do tempo eu fui entendendo que telejornal tinha apresentadoras muito bonitas, tinha Glória Maria, tinha tantas Fátima Bernardes, e elas estavam contando das notícias que aconteciam no Brasil e no mundo. Então quando eu virei assim mais entendendo, mais ali na minha fase pré-adolescência, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero também lindamente contar para o Brasil as coisas que estão acontecendo no mundo afora. Falei, quero ser jornalista. Então estudei, fiz pré-vestibular, fiz vestibular para fazer o jornalismo. Não queria salão. Salão eu ajudava a minha mãe, ainda estava ajudando a minha mãe a fazer vestibular. Ajudava a minha mãe, mas eu falei assim, não, isso aqui não é para mim. Eu quero ser jornalista. E um belo dia que eu acho assim bem interessante, tem sempre o dia e a hora, o momento certo da coisa acontecer e a gente tem que ficar antenado. Sim, demais. Tinha uma cliente da minha mãe que eu sempre arrumava o cabelo, hidratava. E ela era coordenadora de um renomado spa francês que estava acabando de chegar para o Brasil, aquela coisa de spa, né? Então, estava muito no auge essa coisa do spa. E esse spa, então, francês era muito renomado. Então, já tinha filial aqui desse spa na Bela Sintra. E como virou um sucesso tão grande, então, a primeira, como é que se diz? A filial não, a matriz era aqui da Bela Sintra. E a primeira filial foi em Comandatuba, no Hotel Transamérica. Porque o Hotel Transamérica, naquela época, era um hotel 5 estrelas. Você já foi, Rê? Sim. Maravilhoso. Fui nessa época que foi o auge de Comandatuba. 22 anos. Eu lembro da minha adolescência. A primeira vez que fui pra Comandatuba, eu voltei chorando no avião, que eu não queria vir embora de jeito nenhum. A galera de esporte e lazer ali eram os melhores. Tinha não sei o quê, era... Então, você tem noção, nessa época, ali eram 2.000 funcionários. Imagina a estrutura faraônica que não era. Então, montaram esse spa francês ali para pegar toda essa galera que tinha de dinheiro lá, bacana. Então, a coordenadora desse spa francês frequentava o salão da minha mãe em Ilhéus, porque assim, Ilhéus, Comandatuba, 80 quilômetros. Então, tinha muitos funcionários de Ilhéus, Canavieiras, Itabuna, região ali que trabalhavam no hotel. Então, ela frequentava o salão da minha mãe, já conhecia ela. Um belo dia, mas eu não sabia o que ela fazia. Um belo dia, ela sentou na cadeira e aí ela disse que queria fazer minha mãe. Falou, Renata, lava o cabelo da Marisa. Aí eu tô lá lavando o cabelo, já conheci ela. Lavando, ela virou assim e falou assim, Rê, a sua mão é tão boa só para ficar fazendo o cabelo, você não gostaria de trabalhar com massagem? Na hora que ela mandou essa pergunta, Rê, aí eu vou fazer um parêntese, porque é muito interessante. Na nossa infância, a gente tinha uma tia que ela fazia meio que exploração com a gente. Como que ela fazia exploração? Ela mandava a gente ficar fazendo massagem nela de graça, às vezes por 5 centavos. E a gente aceitava que comprava o Big Big, o chiclete, o Babalu, porque minha mãe não tinha dinheiro para dar pra gente comprar essas coisas. Então, quando a gente cresceu, e eu tinha muito na minha cabeça que massagem estava atrelada à exploração infantil, porque eu não queria ficar fazendo massagem, mas essa tia ficava pedindo muito massagem. Quando essa coordenadora técnica desse spa falou, você não quer fazer massagem? Na hora eu remeti à infância, aquela coisa chata que eu não queria ficar fazendo massagem da minha tia. Sim. Mas eu também lembrei que o Hotel Transamérica era um lugar que recebia muitas celebridades. E aí, gente, verdade. Muito importante. Muitos jornalistas. E eu queria muito naquela época não tinham tantos resorts como tem hoje. Ele era, assim, uma coisa diferenciada. E eu lembro que, nossa, eu admirava muito os jornalistas da Rede Globo. Eu seguia, assim, admirava, que a gente sempre via os jornais.
Então, o César Tralli, lembro de todos eles. E eles iam muito no Transamérica. Eu falei assim, na hora eu lembrei, falei, vai que alguém me perto vê dessas pessoas. lá. Exato, estando perto ali, vai que alguém me vê e me leva pro Fantástico. Falei, aceito na hora. Olha, visionária, gosto. Mas eu fui só focando das pessoas me verem como se fosse fácil olhar assim e falar, essa menina tem um potencial pra simplesmente apresentar o Fantástico. E não é bem assim, né? Mas eu fui com esse objetivo. E chegando lá, Rê, 3 meses depois, eu posso datar para você, eu literalmente me apaixonei pelo toque, pelo que as mãos eram capazes de fazer. Eu me apaixonei. Porque eu me apaixonei. Uau. Porque lá, e é interessante contar, como era um hotel muito faraônico, grande, o segundo maior campo de golfe do mundo é lá. Então tinha muito torneio de golfe, muitos golfistas, torneios de tênis, então iam muitos esportistas para lá, né? Lá tem um aeroporto internacional particular, você sabe disso, então sim, lá é um negócio bizarro. Então chegavam os homens, e interessante que naquela época, como não existia ainda estética de resultado imediato, não tinha drenagem nessa época, não tinha modelador, era só relaxante, não atraía o público feminino para o spa, era só homem. Olha só. As mulheres frequentavam salão, manicure, ficavam naqueles tubos assim, hidratando o cabelo. Então, salão era um lugar que mulher frequentava. Spa era homem. Eram os empresários, eram os CEOs, os executivos. Então, chegavam os caras assim, ô, Baiana, faz uma massagem aqui no meu pescoço que eu tô com torcicolo, eu fui fazer assim com taco e eu não dormi a noite inteira. E aí, às vezes, chegava esse cara assim, os 50 minutos depois da massagem, ele saiu, ô, Baiana, muito obrigado, ó, não tinha dormido bem, mas você arrasou. E quando o cara saía, eu olhava, e falei assim, foram as minhas mãos que fizeram isso, tipo, eu vi que eu não apliquei nem injetável nele, eu não apliquei nenhum produto, nenhum aparelho, foram as minhas mãos. E aí eu comecei a olhar para as mãos de uma maneira diferente. Então, 3 meses depois, eu literalmente me apaixonei pelo toque. Que tudo, ressignificou ali uma coisa que da infância estava... Que estava adormecido e não era algo que eu queria, só que aí eu fiquei naquele uma experiência importante também, né? De você ter aceitado por um outro motivo, viveu a experiência. Isso, vivi a experiência e se conectou. E me conectei. Me permiti, né? E me conectei. E aí ficou o embate, porque no coração, desde a infância, eu queria ser jornalista. Sim. E aí, só que eu já tinha uma pontinha aqui crescendo, de conhecer mais a fundo o corpo humano, de poder saber em que osso eu estava mexendo, que músculo, e quais reações químicas desencadeavam quando eu fazia massagem em cima ali da pele do cliente. Então, eu sempre fui muito curiosa. Então, eu não queria chegar nesse público, que era um público classe A. Sim. Então, eu costumo dizer para as minhas alunas que eu já nasci no mercado de luxo. Então, eu não podia público chegar... super exigente. Um público muito exigente, que viajava o mundo. Não podia chegar falando assim, sem saber as coisas, sem saber onde eu estava fazendo a massagem. Porque o cliente já chegava e falava assim, ó, ô, Baiana, faz massagem aqui no meu romboide. Eu falei, meu Deus, onde é que é o romboide? E naquela época, não tinha Google para ir lá. Peraí, romboide, onde é que é? Sim. Não tinha. E aí, como eu fazia? Por eliminação, porque eu fingia que eu entendia. Falei, senhor, tá doendo aqui? Começava na panturrilha. Ele, não. Eu falei, então o romboide não é aí. Aí ia pra coxa. Senhor, tá doendo aqui? Ele, não. Eu falei, então o romboide não é aqui. Quando chegava nas costas, tá doendo aqui? Ai, tá doendo. Eu falei, putz, então o romboide é aí. E aí, onde nasceu a necessidade de eu conhecer a fisiologia e anatomia do corpo para lidar com esse público exigente. Certo. E aí onde começou. E agora, Renata? Ilhéus dividida entre o amor da infância, jornalismo. Eu te entendo, porque o meu amor da infância, eu queria ser a Hebe Camargo. Sério? Era o sonho da minha vida. Eu preciso, eu sempre falo que eu preciso digitalizar, e se eu demorar muito, daqui a pouco, se bobear, nem dá mais. Porque eu tenho aquelas fitas que eu fazia minha mãe filmar, fingindo que eu era Hebe. Então deve ser assim, tipo, deve ser épico, né? E aí naquele amor todo, e eu, Renata, e agora foi num dia, assim, de angústia, porque o vestibular estava chegando, os meus amigos que estudavam comigo, porque no interior dizia assim, ó, pobre tem que estudar, que se não estudar, não cresce na vida. Então, no interior o pessoal estuda muito, se reúne nas casas para estudar. E meus colegas, nesse momento, eu tinha que estar trabalhando na massagem para ajudar em casa, com dinheiro. Então, eu não tinha mais tempo para estar no grupo de estudo para passar no vestibular de jornalismo. Entendi. Então, chegou naquela época de decisão, Renata, e agora vestibular? Sabe, 20 anos, você não sabe o que faz, naquela angústia. E um dia... É muito clássico isso que eu conto nos meus cursos. Eu tive uma DR muito grande com Deus. Eu cheguei na laje da minha casa, porque era laje, assim, né?
Não era o terraço, era a laje mesmo. Sim. Meu pai tava batendo um puxadinho ali. E eu virei para as estrelas, tava bem estrelado lá, porque é muito lindo o sul da Lá é Bahia. maravilhoso. Você conhece, sabe aquelas É muito estrelas. Um abençoado. céu sim. limpo, não tem poluição, né? Sim. E eu falei para Deus, olha, escuta aqui, já que o Senhor tá me colocando nessa profissão que nem fui eu que escolhi. Eu mandei assim, eu não quero ser qualquer uma, tá? Eu quero ser a melhor do mundo, então. Eu quero fazer a diferença nessa profissão. E mandei chorando, aos berros, que eu ainda vou escrever esse livro. DR com Deus tá na lista aí, ó, das prioridades para escrever. Por que eu falei que eu não queria ser qualquer uma nessa profissão? Porque lá dentro da massagem, eu descobri que naquela época, 22 anos atrás, a massagem era uma profissão atrelada ao sexual, Rê. Só que eu descobri como? Já dentro da massagem, porque as minhas colegas massagistas, quando estávamos dentro do ônibus indo para o hotel, as pessoas perguntavam, o que você faz lá no hotel? Eu sou cozinheiro, eu trabalho na área de esporte e lazer, eu trabalho no jet skis, eu trabalho... E aí, quando eu perguntava às minhas colegas, elas não respondiam. E eu falei assim, mas por que ela não tá respondendo o que o moço tá perguntando? Que área que ela trabalha lá dentro? Tipo assim, eu via que elas tinham vergonha de dizer que eram massagistas porque era atrelado muito sexual. E aí, quando eu tive essa DR com Deus, eu falei assim, já que o Senhor tá me colocando nessa profissão, então eu não quero ser qualquer uma. Eu quero fazer a diferença nessa profissão. E aí, um ano depois dessa DR, vim para São Paulo. E foi outros perrengues, porque nada nessa vida é fácil. Sair de Ilhéus e vir para São Paulo também são mundos completamente distintos, né? Você já tinha tido alguma experiência ou chegou aqui pela primeira vez? Olha, eu tinha ido para Belo Horizonte, mas assim, que minha família França, minha avó, tudo mora lá, de cidade grande, mas ainda assim eu era muito do interior. Quando eu vim para São Paulo, imagina vendo os prédios gigantes. Meu Deus, olha, eu nunca tinha visto isso. Foi bem isso. E foi muito interessante a nossa vinda aqui para São Paulo, porque as pessoas acham que as coisas são fáceis. A Renata construiu hoje um império, ela veio de uma família com nome e sobrenome, mas não. Foi uma família muito simples. Quando a minha mãe arrumou a minha mala e da minha irmã Temila para a gente vir para São Paulo, que aí eu decidi vir para São Paulo para estudar fisiologia, anatomia, essas coisas todas. Então, eu vim para São Paulo, o irmão da minha mãe disse que ele tinha uma casa aqui em São Paulo. Foi tudo assim, questão de uma semana. Ele falou, eu tenho uma casa aqui, eu tô morando numa casa, manda suas filhas, que era eu e minha outra irmã, vem morar comigo aqui para elas estudarem. Minha mãe, inocente, arrumou minha mala da minha irmã Temila, mandou a gente vir para São Paulo. Na hora que ela estava arrumando a mala, eu vi ela pensando alto assim, eu acho que São Paulo faz frio, tá, meninas? Assim, eu acho. Ilhéus, 40 graus, na sombra, a minha mãe pensando alto. E naquela época São Paulo fazia muito frio, de fato. De fato, porque hoje nem faz mais, mas fazia muito frio. É. Então, eu acho que São Paulo faz frio. E colocou dentro da minha mala um edredom fininho. Também nada... E os lençóis, eu digo sempre quando os lençóis que ela colocou na mala eram lençóis 2 fios, não eram 300 fios, não. Eram 2 fios que dava para ver o outro lado, que era muito transparente o negócio. Mas para Ilhéus, que era quente, estava valendo. Sim. Minha mãe arrumou, fez aquele rolinho, colocou na nossa mala. A gente veio de ônibus 2 dias, perrengue, até a rodoviária Tietê. Meu tio pegou a gente lá e levou para um lugar. E eu tô assim, tio, o senhor não vai levar a gente para sua casa? A gente tá cansado, 2 dias no ônibus sem conseguir esticar as pernas. Ele, aqui é a nossa casa. Eu disse, aqui aonde? Ele, aqui onde a gente tá. Em resumo da história, meu tio não tinha casa, a gente estava num conservatório de música de um amigo dele, que por um acaso, quando ele viu que a minha mãe mandou a gente, ele foi para esse amigo e pediu uma sala pra gente não ficar na rua. Nossa. Só que a gente não tinha dinheiro para voltar, Rê. A gente eu só tinha R$157, que eu me lembro como hoje. Na época lá, o salário mínimo era 190, eu tinha R$157. E foi o dinheiro que a gente veio e que Deus ajudou pra gente não passar fome. Então, a gente não tinha dinheiro para ir para hotel. A gente não tinha dinheiro para nada. Na época, eram fichas ainda. Não era nem um cartão ainda, era a ficha, da época da ficha. Então, assim, minha mãe combinava que a gente não tinha telefone em casa. Filhas, quando vocês chegarem lá, vocês ligam aqui pro orelhão. Era um orelhão da rua. Que quem estivesse passando ali, e atendesse... Então, chama aquela mulher lá daquela casa ali, amarela. Sim, interior da Bahia. Então, assim, o horário que eu descobri que não era a casa do meu tio, não era um horário que dava para ligar para avisar assim, manhinha, manda buscar a gente. E mesmo que eu ligasse para ela não tinha dinheiro para mandar buscar a gente. Sim. E eu, Renata, pensa aí agora o que vamos fazer. O que eu fiz? Era uma sala, assim, menor do que esse lugar aqui que a gente tá
tava suja, era uma escola de música, o cara só falou assim, tem essa sala aí pra elas dormirem no chão. Pedi uma vassoura, limpei o chão, peguei o edredom que a minha mãe colocou na minha mala, dobrei, virou um colchonete, as roupas de dentro da mala, dobrei, virou o nosso travesseiro, e o lençol 2 fios era o nosso edredom. E foi assim que a gente ficou. E aí eu fui para esse spa, porque a matriz era aqui na Bela Sintra, nos Jardins. Sim. Então eu tinha emprego, porque eu era freelance. Então eu já cheguei, me apresentei, sabia fazer todas as técnicas. Então comecei a trabalhar, ganhava muito pouco, R$2 a minha hora. Nossa, então assim, não foi fácil. E naquela época, como você mesmo lembrou agora, as temperaturas, elas baixavam para 2 graus. A gente via assim, direto, 2, 5 graus. E eu vi, porque a gente morava nesse conservatório de música, em frente tinha um termômetro. Então, a nossa televisão era olhar os termômetros baixarem, aumentar as temperaturas. E a gente viu 5 graus. Quando de madrugada, que eu vi dar 2 graus, assim, tipo, 2 meses aqui. Eu falei assim, Deus, o Senhor trouxe a gente aqui para morrer de picolé, tudo bem, a gente tá aceitando, a gente vai morrer congelado essa noite, mas é a última noite. Foi quando de madrugada, assim, com muito frio, e doía cada parte, dói muito. cada parte do meu corpo doía, daquele frio congelante, sem ter meia, sem ter... Era só regatinha, porque eu vim da Bahia. Sim, lá não tinha, nem fazia sentido ter algo diferente. Então, quando eu vi que a gente, tipo, ia congelar mesmo, eu e minha irmã, e a gente não tinha nem como avisar ninguém, aí eu lembrei que a minha mãe, fazendo a mala também, ela falou assim, filhas, eu vou colocar um secador de cabelo, que é para justamente uma fazer o cabelo da outra, que eu sei que vocês não vão ter dinheiro para ir no salão, né? E a gente estava ainda no salão trabalhando com ela, então ela pegou um secador, colocou na mala para eu escovar o cabelo da minha irmã escovar escovar o meu e vice-versa. E aí, nesse dia, eu lembrei do secador, levantei e passei o secador em mim. Falei, Temila, meia hora eu fico passando em mim, passo em você, outra meia hora você dorme. E a gente vai revezando assim até das manhã. E foi assim que a gente aguentou, sobrevivendo, né? Sim. As intempéries das temperaturas bruscas. Me alimentava uma vez por dia, fazendo 10, 12 massagens. Então, não foi fácil. Mas eu não desisti. Nota-se, né? Que bom que você não desistiu. Não foi fácil. Caramba, Rê, que superação. Não? Você nem sabia dessa parte, né? Não. Imaginei que tinha alguma, né? Pelo que eu li, pelo que eu estudei, né? Mas não imaginava que tinha sido tão difícil. Difícil. De fato, eu não imaginava. Difícil. Então, quando às vezes a minha aluna fala assim, eu não tô conseguindo, eu não sei o quê. Assim, levanta que você consegue sim, todo mundo consegue, eu consegui. E olha de onde eu vim de uma família que não tinha nome e sobrenome, eu vim do nada, eu dormia no chão, o secador de cabelo aplacava meu frio quando eu mais sentia frio. Eu comia uma vez por dia e fazia 12 massagens. Como eu consegui, você consegue também. Então, eu estimulo muito as minhas alunas a não desistirem, porque as pessoas hoje têm mania de, na marolinha mais suave da vida, desistir das coisas. Sim. E aí eu falo, não desista. E é muito importante ter um exemplo que saiu e chegou, porque aí as pessoas conseguem enxergar e falar, é possível. É possível? Aqui. É possível. É possível. Caramba, e daí... Bom, é uma longa história, né? Mas eu sei assim, que ela tá pensando em um monte de coisa que acho que foi muita informação para ela. Nesse sucesso astronômico internacional, multinacional, como que você foi seguindo até descobrir seu método? Como que isso aconteceu? Então, vamos lá. Vim para cá. E aí, comecei a trabalhar no spa, atendendo, ganhando R$2 a hora, aquela coisa toda. E quando eu comecei a me estruturar, eu decidi estudar. Falei assim, agora, né, eu preciso correr atrás para estudar, que foi para isso que eu vim para São Paulo. Deixa eu só fazer um parênteses, uma curiosidade que me deu aqui. Durante esse processo, você atendeu um monte de gente conhecida, um monte de gente famosa. Ainda não. Não? Ainda não. Não, sim, mas não eram famosos como são hoje, tipo... E naquela época ainda... Você titubeou em algum momento ainda? Tô no caminho, é isso mesmo? Será que eu quero voltar para o outro sonho? Não, você acredita? Ali você teve certeza? Tive certeza. Quando eu vim para São Paulo para massagem, eu engavetei o sonho de ser jornalista. Eu falei assim, jornalismo eu vou fazer lá pro fim da vida. E tá tudo certo. Só que nesse processo, eu já entrevistei grandes jornalistas. Grandes. Eu já tive o privilégio de entrevistar grandes jornalistas de me dizerem assim, Renata, hoje você é uma comunicadora, você praticamente é uma jornalista. Tá aqui me entrevistando e eu
nossa, realizei de fato o meu sonho, né? Que bárbaro. Mas eu vim com o sonho de estudar estética e me especializar na área que eu já estava amando. Sim. Que eu entendi que ali era a minha missão. Então, Ah. eu sempre digo que dentro aqui de mim não tem um botão do retrocesso. Eu até queria, da desistência, do retrocesso, mas não tem. Quando eu começo uma coisa, dificilmente eu paro. Dificilmente. Não tem aqui um botão para desligar, falar, volta aí. E tenta me descrever, eu sei que é difícil, assim, o que te fez ter essa certeza? É isso. Nada mais vai me tirar deste caminho. Ai, tava no coração, porque cada vez que eu atendi o paciente, porque eu venho do universo de tirar dor. Uhum. Que eu atendi o paciente, que o paciente chegava na maca e 50 minutos depois, né, porque em spa tinha o tempo de 50 minutos, saí renovado e dizia assim, Baiana, foi a melhor coisa, foi a melhor massagem que eu já recebi na minha vida, e olha que eu rodo o mundo, e meus clientes rodavam o mundo, faço massagem na Índia, faço massagem em Dubai, faço massagem, sei lá, na França, em tudo que é lugar, foi a melhor massagem do mundo. Cada vez que eu ouvia isso, e eram todos os dias, aquela certeza era mais fluente dentro de mim. Só que nessa época não tinha rede social, então eu não tinha uma esteticista que eu mirava e dizia assim, quero ser igual ela. Não existia Sim. Você sabe disso. Não tinha referência. Então eu fui. Eu só queria ser a melhor e atender o meu cliente da melhor maneira possível ali dentro da maca. Então todos os clientes que deitavam na minha maca, eu lembrava muito bem da minha frase que a minha mãe dizia a minha infância inteira, assim, ó, filha, tudo que você se propor a fazer na sua vida, quando você crescer, seja a melhor. Não seja meia boca. Ela usava essa expressão. Uhum. Ela ainda dizia assim, o mundo tá cheio de pessoas meia boca. Você não nasceu para ser cauda e sim cabeça. Seja melhor. E aí, a minha mãe queria... Minha mãe, da simplicidade, minha mãe não tinha nem o segundo grau completo. E minha mãe dizia assim, porque ela queria exemplificar. Se você crescer e você quiser lavar prato, seja a melhor lavadora de prato. Coloque amor. E aí ela usava outro exemplo. Quer varrer rua, Renata? Seja a melhor varredora de rua. Coloque amor em tudo que você fizer. Então, quando o cliente deitava na minha maca, eu lembrava da frase da minha mãe. Sim. E aí eu pensava e meditava assim, vai ser a melhor massagem que esse cliente vai receber na vida. O cliente levantava e eu não falava. Eu só mentalizava antes de pegar no corpo. O cliente levantava e dizia assim, foi a melhor massagem da minha vida. Então eu tinha certeza, cada vez que eu atendia um cliente, eu tinha certeza que eu estava no caminho certo. Que bárbaro. Que bárbaro. Olha, você me fez lembrar, eu tive a alegria de entrevistar o seu Jorge, foi tão gostoso. E ele me falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar e que você acabou de me falar algo muito semelhante. Ele falou, eu sou muito abençoado por estar numa profissão em que eu recebo o feedback na hora. Eu faço um show, as pessoas me dizem o que elas acharam, elas me elogiam. E você acabou de falar a mesma coisa. Tantas profissões que as pessoas, né? Eu trabalho em indústria, tem tantas profissões que as pessoas entram, fazem. E o resultado vai chegar ali depois, na cura, no tratamento. Enfim, você não tem aquela efeito resposta imediata. E isso é realmente algo muito diferente. Então, eu trabalhava nesse spa, já aqui em São Paulo. Eu fiquei 2 anos lá, nessa mesma empresa, nesse renomado spa francês, eu fiquei 10 anos. 2 anos em Comandatuba. E bastante tempo. E os outros 8 anos aqui em São Paulo, na Matriz, que é na Bela Sintra. E lá dentro, eu fazia com muita excelência. Eu pegava a empresa que não era minha, eu era apenas uma funcionária, freelance ainda, tá? E eu fazia com tanto amor, eu vestia tanto a camisa da empresa, eu chegava com mais cedo, eu me maquiava, era uma maquiagem, nem era maquiagem, era um gloss que eu tinha, que a gente não tinha dinheiro para isso. Mas eu me organizava, mas tinha um zelo, né? Eu se me preparar. arrumava, eu ia na sala, via se a sala estava com a velinha já meio acesa, se o incenso estava ligado, se a música estava no tempo certo, se o dimmer estava com a luz na quantidade. Então eu sempre cuidava, e eu não só fazia da sala que eu atendia, eu fazia de todas as salas, ninguém nunca me pediu para fazer o a mais, mas eu sempre fiz o a mais, eu sempre cuidei a mais, eu vestia. A dona dessa empresa, porque ela conseguiu os direitos de vender, de ter esse spa aqui no Brasil, porque é um spa francês. Putz, eu trabalhei 10 anos na empresa, eu vi a dona 2 vezes. Nossa. Mas eu trabalhava nessa empresa, eu tinha como se fosse minha. Era com muito amor, eu cuidava, eu limpava, se passava... eu arrumava as salas do banho, eu criava as coisas. Então, com o passar do tempo que eu me estruturei, eu fui pesquisar, voltando da sua pergunta, ela fui pesquisar o que eu ia estudar.
E aí eu fui ver, pesquisar fisioterapia, eu vi que fisioterapia tinha que estagiar na UTI. Eu falei, tô fora, não vou conseguir, senhor, eu vejo ninguém entubado. Aqui se eu vejo alguém entubado, eu passo mais mal que a pessoa. Sim. E aí eu fui ver biomedicina, fisioterapia, eu até tentei vestibular para os dois, passei e decidi fazer estética no Senac. E aí fiz estética no Senac, eu sou esteticista facial e corporal, me deu todo o embasamento de anatomia e fisiologia, porque naquela época o Senac era topo e referência de cursos profissionalizantes. Sim. Então o Senac só contratava os melhores profissionais do mercado, e naquela época eram só médicos, eram médicos que estavam de noite dando plantão e de manhã estavam dando aula. Então, quando os médicos estavam dando aula de anatomia e fisiologia para mim, na minha cabeça fazia toda a conexão. Eu falava, já percebendo o seu estilo, você devia, né, comer a aula, né? Anos-luz das minhas colegas que estavam entrando na área ali agora. Eu já estava uns 3, 4 anos na área. Então eu falei, cara, então é por isso que quando eu passo a mão assim, vai assim, acontece isso, a reação química é isso. Então, para mim, fazia todo sentido. Sim. Quando eu acabei o curso de estética, que foram 2 anos, no final do curso, eu virei a professora das minhas alunas, porque o Senac me chamou e falou assim, olha, a Renata tem a prática da história, ela vem de spa de hotelaria com spa urbano, ela entende muito. Eu só tenho a teoria, a professora da maior parte das aulas que a gente tinha, ela só tinha a teoria, eu tinha a prática da prática. Então, no final, ela sentou com os diretores e os diretores falaram assim, olha, você pode dar aula para suas alunas, porque ela falou que ela tem a teoria da prática, você tem a prática da prática, é um universo totalmente diferente, experiência, né? Experiência falar mais alto. E fiz, aí esse spa que eu trabalhei, viu que eu tava com todo o embasamento, então me colocou para ser coordenadora técnica desse spa. Olha, eu entrei como freelance, me colocaram como coordenadora técnica, então era eu que contratava, era eu que treinava e montava as massagens. Então eu montei um dia uma massagem para casal, não era minha, montei a massagem para casal, que é o ritual, tem todo um ritual. Montei a fala da terapeuta. A fala da terapeuta não era coisa da cabeça dela. Era muito bem estruturado e treinado por trás dos bastidores. Eu montava a estrutura do ritual do banho, quanto que ia de pétalas de rosa. Era eu que montava tudo isso. Aí um dia... Mas eu não era da parte financeira. Um dia eu perguntei, mas quanto que estão cobrando pela massagem que eu queria desenvolver? Porque a secretária me falou que tinha 40 clientes em fila de espera imediata no dia seguinte, um mês depois que tinham lançado a massagem. Falei, cara, falei que legal, tô bem. Quando ela falou, só para você entender de conta, foi numa época que o salário mínimo era em torno de R$190. A massagem nesse spa era R$1.200. A massagem que eu tinha criado, tudo, absolutamente tudo. E eu ganhava por atendimento R$2. Só que foi nessa época que já começou a introdução no Brasil da estética de resultado imediato. E essa massagem que eu criei lá era de tirar dor, era massagem relaxante. E aí eu comecei a ver a movimentação no mercado da drenagem modeladora. Nessa movimentação, tudo nessa mesma época aí, eu comecei a ver mulheres indo mais para o spa na busca do emagrecimento. Porque a drenagem prometia secar e a modeladora prometia modelar. Só prometia, porque não fazia. É a tradicional. Até porque eles ainda estavam aprendendo ali o que eles estavam fazendo. Né? Que é o que você já deve ter conhecido a tradicional, conhece. Sim. E conhece o método Renata França. Sim. É um abismo de diferença. Conheci seu método há muitos anos atrás. Muitos anos atrás, que eu fui atendida por uma das suas pupilas na minha casa. Então assim, E aí, aquilo ali, eu venho do universo tirador. Quando eu vi aquelas massagens, eu falei assim, olha, o contexto é até bonito. Diz aqui que drena os líquidos excedentes, mas não drena na prática. Modela os adipócitos, mas não modela. E aí eu ficava com irritação, porque a drenagem tradicional, como você já deve ter visto, é aquela leve e lento. Só que a gente ficava nos bastidores. Não, ninguém suporta. E eu acelerada, Rê. E aí eu pensava... ouvindo músicas de xamã, que eram músicas xamânicas, que eram mantras. Eu falei assim, gente, meu Deus. A cliente dormia e ficava eu 1 hora que aquela hora não passava. Aquilo era desesperador pra mim. Eu via que não funcionava e eu sempre gostei de fazer a coisa e ver o resultado na hora. O cliente chegar com dor, sair sem dor. Sim. Isso é na hora, é instantâneo. E aí eu falei assim, putz, agora, Renata, pensa aí. Eu falei assim, eu vou desenvolver uma massagem. Lá atrás, da onde, não sei, Deus... que eu vou juntar essas duas técnicas. Meu Deus, inspiração vem mesmo. Foi Deus.
que eu vou juntar essas duas técnicas, só que uma hora, ao invés de uma hora eu drenar e outra hora eu modelar, não, eu vou juntar as duas, eu vou drenar e modelar simultaneamente. Só que, quando eu disse isso, o mercado da estética dizia que essas duas técnicas não podiam ser feitas juntas porque elas são antagônicas. A drenagem é muito leve e a modeladora é muito forte. Tá. E que se junta, uma anula o efeito da outra. Falei assim, não, eu vou criar o meu protocolo. Só que eu falei, eu não vou fazer aqui dentro desse spa, porque se eu fizer, eles vão patentear. Igual fizeram com a outra relaxante. Patentearam. E eu não posso dizer que fui eu que fiz, porque eu era funcionária e tá tudo bem. Falei, eu vou fazer essa fora. E comecei a fazer fora para ganhar um pouco a mais, porque eu ganhava R$2 a hora, me matava, atendia muitos pacientes e não tinham retorno. Mas uma coisa eu tive muito certa na minha cabeça. Eu nunca peguei clientes desse spa para atender em casa. Nunca peguei clientes desse spa para atender em casa, porque eu sempre tive assim, meu pai e minha mãe sempre me ensinou valores muito sólidos. Eu nasci num lar cristão. Então, eu sabia que os clientes que eram dali vinham para eu atender pelo spa, não era por causa de mim. Então, eu falei assim, eu não vou atender em casa. E a cliente, você não vai em casa? Eu te pago mais. Eu falei assim, não vou em casa. Mas por que você não vai em casa, menina? Vou pagar mais do que você ganha aqui. Eu falei assim, você é cliente, olha do nome da marca. Não é minha cliente. Você não veio por aqui por Renata França, você nem sabe quem eu sou. E eu não ia Mas eu começava a atender pessoas que não eram clientes. Isso é muito lindo, muito difícil, né? E eu sempre falei para as minhas Esse ramo alunas, da beleza tem uma dor muito grande em relação a isso, porque às vezes o profissional sai, né? E leva todo mundo. Mas as minhas alunas que estão me vendo, elas sabem que eu sempre disse, nunca pegue o cliente da clínica onde você trabalhou. Porque Deus, ele vê todas as coisas. O cliente não é seu, é da clínica, é do spa. Faça a sua clientela à parte. E como a gente sabe que a maior propaganda é a boca a boca, então eu peguei uma cliente aqui, amor, aquela de amiga que tinha prima. E o negócio, rau, porque eu, tipo assim, meu Deus, Rê, o que você fez? E é na hora a massagem. Você vê que a perna fina na hora. Então, uma foi passando para outra. E a primeira cliente de mídia que eu atendi e que está comigo até os dias de hoje, há 20 anos, é a modelo Cássia Ávila. A Cassinha, ela naquela época, ela tinha acabado de casar com o jornalista César Tralli, que tinha acabado de sair para cobrir a Copa, as Olimpíadas de 2002, uma coisa assim. E a Cássia, ela naquela época, ela desfilava nas passarelas de Milão, Japão, ela rodava o mundo, ela era da época ali da Gisele Bündchen, da galera. A Cassinha me chamou, fiz massagem nela, na verdade, primeiro eu fiz na stylist dela, e depois a stylist indicou. Não, eu fiz nela e ela me indicou a stylist. Aí a stylist dela, que era Manu Carvalho, me indicou a Thaís Araújo. Há 20 anos eu conheço a Thaís. Nossa. E a Thaís ia ser capa de uma revista. Gente, eu era uma massagista que dormia no chão ainda, tá? Eu, me alimentava uma vez por dia. Aí tô eu, de um cliente pro outro, tô vendo um número ligando para aquele meu celular, que era um tijolão gigantesco. Vendo o número 21, falei, meu Deus, que 21, isso aqui deve ser cobrança. Peraí, deixa eu atender logo aqui. Quando eu atendi na hora, uma voz bem carioca, assim, ó. Alô, aqui é a Thaís Araújo. Gente, eu já fiquei com dormência daqui para baixo. Porque eu sabia quem era a Thaís Araújo. Thaís Araújo já era Thaís Araújo. Sim. Ela já era o que ela é. Maravilhosa, deusa, incrível. Ia ser capa já de revista. Ela já apresentava super bonita, que naquela época já era. A Thaís já era esse monstro que ela é hoje, maravilhosa. Sim. E, obviamente, o Brasil conhece Thaís, né? Então, quando ela falou que a Thaís Araújo dormia daqui para baixo, eu falei assim, pois não, fingia naturalidade, porque a gente já trabalhava com uma galera acostumada a trabalhar com esse público, então a gente fingia naturalidade. Pois não, Thaís, diga, tremendo, daqui para baixo. Ela, então, eu ouvi muito falar de você, e eu queria muito fazer uma massagem amanhã, porque você é capa de uma revista. E eu quero muito a massagem, porque eu tô com um culote meio assim. E, Rê, um parêntese aqui. Naquela época, como eu fazia... E quando você faz a coisa com amor, você se destaca em qualquer profissão. Sim. A minha agenda, naquela época, 20 anos atrás, a primeira cliente era 7 da manhã. E a última era 11 da noite. Uau. Todos os dias. Eu já sabia onde eu estava na casa do cliente 7 da manhã, quem eram os clientes de 7, de 8, de 9, de 10, até 11 da noite. Todos os dias. A agenda estava na cabeça. Então, quando o Thaís ligou e falou assim, amanhã você não tem horário para mim? Eu lembrei. E eu falei assim, eu não vou tirar uma cliente de um horário assim nobre para colocar uma celebridade. Eu sei que ela é celebridade, era meu sonho atender uma celebridade naquele porte.
Mas a minha cliente anônima, ela me paga por isso. Então, eu falei assim, Thaís... E eu lembrei, porque eu dava também curso de treinamento lá dentro do spa, e eu dizia que a gente nunca pode dizer não para o cliente. Existem formas de falar com o cliente. Eu dava esse treinamento. E aí eu não disse o não, que eu não tinha o horário. Eu falei assim, Thaís, eu só tenho 5 da manhã. Percebe que eu não falei o não. Eu falei, eu só tenho 5 da manhã. Aí ela falou assim, putz, não tem, né? Eu falei, então tá, eu vou pegar. Mas eu dei 5 horas da manhã, eu falei, ela não vai pegar e tá tudo bem, que eu já vou, tenho uma agenda extensa. Ela falou, vou pegar. Aí eu pensei, meu Deus, ela pegou. Tava lá eu no dia 5 horas da manhã, fui lá na Oscar Freire, ela tava no apartamento, que era alugado, e depois ela comprou esse apartamento, ela me contou. Eu cheguei 5 da manhã, ela falou, Rezinha, a gente nem vai conversar, porque eu dormi 3 horas da manhã, provando o figurino da capa da revista. A gente conversa outro dia. Então, ela já falou que a gente não ia conversar. Eu pensei, estética de resultado imediato não é para cliente dormir, porque a gente tem que ter o feedback da cliente. Eu falei, deixa ela achar que ela vai dormir. Inocente ela. Inocente. Ela colocou o travesseirinho de olho, comecei nessa perna. Quando eu fiz a perna, que eu sequei, eu falei, Thaís, agora olha aí a perna, o que eu fiz. Ela tirou o travesseirinho de olho, tipo assim, eu lembro da cara dela, tipo assim, onde que eu falei pra essa baiana agora que eu queria dormir, ela não tá entendendo. Falei, só olha e vê. Quando ela fez assim, ela, meu Deus, Rê, o que você fez em mim? Aí eu falei, massagem, não tinha nome ainda. E a Thaís amou tudo que ela, né, que a gente fez ali nela. Ela acabou me indicando para o meio, que é um meio muito seleto, o empresário dela. E aí foi a galera, a irmã da Preta Gil, que é a Marina Moreno, depois Preta Gil, Sabrina Sato, e aí foi para o meio. Só que nesse meio que eu já atendia, eu dizia assim, gente, vocês não podem divulgar, porque eu não tenho horário. Já era de encaixe nessa galera, já era de encaixe. E aí eu acabei saindo desse renomado spa francês, fiquei um período trabalhando por conta, agenda muito lotada, porque... A primeira matéria que saiu do meu trabalho foi na Vogue, com chamada de capa afinadora de pernas. Imagina aí, mais de 800 ligações num dia do Brasil inteiro. Eu não tinha estrutura, porque quem fez a matéria foi a Manu Carvalho. E a Manu Carvalho, quando ela escreveu essa matéria, ela falou, eu vou colocar o seu telefone particular. Eu não tinha noção de revista, eu tinha noção de Vogue, eu nunca tinha ouvido falar de Vogue na minha vida. Eu já acabei chegando na Bahia, só tinha meu telefone. Ela falou, posso colocar seu celular? Eu falei, pode. Olha, reunião na matéria, eu não vou nem colocar que você atende Thaís Araújo, só vou colocar que você atende Cássia Ávila. Pode? Eu falei, pode. Meu amor, quando saiu a matéria, o Brasil inteiro me ligando. E eu achei que meu telefone tinha dado um bug. Eu não tinha noção da revista e nem da proporção que aquilo dava. Entendi. Foi onde eu treinei minha irmã no desespero. Olha, foi uma loucura a minha vida. Depois montei meu spa. E aí, quando eu montei meu spa dentro de um salão também, eu falei pra essa galera de mídia, agora vocês podem divulgar porque eu tenho funcionária pra pagar. Aí a galera ia, e Ivete, Thaís e Preta Gil. Então o pessoal ia até esse salão e divulgava. E aí já tava tendo rede social, porque há 12 anos que tem Instagram. Há 12 anos. Tudo isso eu tô te contando agora, desde o primeiro spa que eu montei, tem 12 anos pra cá. Uau, 12 anos. 12 anos. A Miracle Touch, que é essa massagem, porque a Thaís Araújo falou assim, não, isso é milagre. Então ela chamava no meio de massagem milagrosa. Era massagem milagrosa pra cá, Renata milagrosa pra cá. Peguei seu telefone, você é a milagrosa, né? Então, quando eu entrei nesse spa, que tinha assessoria de imprensa, a assessoria sentou do salão e falou bem assim, olha, eu tô ouvindo sua história aqui pra montar um release e enviar pra imprensa, mas qual o nome da sua massagem? Eu falei assim, não tem nome. Não, pensa bem, Rê, como que vai ser? Porque a gente vai dar na imprensa a sua história e quando as pessoas começarem a divulgar, precisa de um nome. Sim. Pra dar o nome da massagem. Eu falei assim, mas não tem. Aí a jornalista falou assim pra mim, pensa bem, pensa até amanhã, que até amanhã hoje eu tenho pra mandar pras revistas. Eu falei assim, olha, eu lembro que as celebridades chamavam de massagem milagrosa. Aí essa jornalista falou, Rê, você gosta de inglês? Eu falei, eu gosto, mas eu não falo, porque eu não tinha tempo, nem tinha dinheiro pra fazer aula de inglês. Aí ela falou assim, você gosta de Miracle? Eu falei, eu gosto de Miracle, eu gostei disso aí. Falei, mas eu falei pra ela, mas eu queria algo com toque, porque eu acredito que nada substitui o toque humano. Ela falou, então, Miracle Touch. Aí ela falou, recorre e patentia, porque quando a gente der nas revistas o nome Miracle Touch, vão aparecer muitas clínicas dizendo que tem Miracle Touch. E aí eu fui, vendi meu carro pra patentear, porque eu não sabia que era tão caro patentear, eu já tinha um carrinho, vendi ele. Patenteei o nome Miracle Touch, mas ainda assim surgiram outras pessoas dizendo que fazia Miracle Touch. E de lá pra cá a gente sai na imprensa sempre, é Vogue, é Cláudia, e aí por aí
Vai. Aham. Miracle Touch. Então, a massagem mesmo, Miracle Touch, tem 18 anos. Vai fazer 18 anos esse ano. Olha, vai ficar maior de idade. Vai ficar maior de idade. Não diz que a Miracle já pode dirigir. Mas, dentro desse salão, o nome mesmo, Miracle Touch, tem 12 anos. Uau. Peraí. É isso aí, história. Ih, tem tanta coisa, Rezinha. Nossa, eu tô encantada aqui, juro. Eu tô, assim, encantada. De verdade. É fazer com excelência, refazer com amor. Cada cliente Mas eu atendi de uma você que forma lida com o público personalizada. nesses dois âmbitos, você lida com o público aqui, né, clientes, enfim, da tua vida, hoje não mais, acredito, mas... E você lida com o seu público das suas pupilas que você desenvolve, que você treina, que você capacita, das pessoas que você contrata, né, desenvolve. Depois a gente vai abrir a caixa da gestão, a caixa, né? É muita coisa. É muita coisa. E você sabe que é difícil encontrar perfis como o que você tá me contando, que tem essa resiliência, essa paixão, essa força de vontade. É uma joia, é muito raro. E assim, é gostoso de ouvir, porque eu vim do mundo do carnaval em alguns aspectos, eu fui atleta profissional, então eu frequentei muitos ambientes muito diferentes. E sou nascida e criada no mundo corporativo. Olha. E no mundo corporativo eu levo muito do carnaval. Porque no carnaval, obviamente, existem cargos que são remunerados, é uma empresa, existe assim, toda uma seriedade. Mas existem centenas, quiçá milhares, em cada escola de pessoas que estão ali pela paixão. Pela vontade de contribuir, pelo senso de conexão com o pavilhão, com a comunidade, com seja lá o que for que cada um se conecta. Então, eles dão um baile no mundo corporativo que a gente tá lá com plano de carreira, benefício, um monte de coisa, né? Pra bônus, gatilho de não sei o quê, e não sei o que lá, pra engajar as pessoas. E a gente sabe o quanto é difícil engajar as pessoas, né? Então, assim, é muito gostoso escutar isso. E queria até entender como que você faz isso no teu universo. Obviamente, claramente, pelo teu exemplo, inegável. Mas como que você transforma isso em método, em metodologia de gestão? Como que você faz para que a tua equipe, a galera que está contigo, tenha essa mesma sinergia, esse mesmo comportamento? Olha, Rê, como eu já te falei da minha história, eu não nasci no mundo corporativo. Sim. Então, aí onde a gente vai aprendendo, né, com as adversidades da vida. Quando eu desenvolvi o meu método, não foi para eu compartilhar com as pessoas. Quando eu desenvolvi o meu método, não foi para eu dar cursos. Eu desenvolvi o método, Renata, na verdade, a massagem, a Miracle Touch, foi para dar o resultado para minha cliente que ela buscava no tradicional, mas não tinha. Sim. Eu digo até foi na força do ódio do negócio acontecer. Porque eu prometia drenar e não drenava. Prometia modelar e não modelava. Então, aí eu desenvolvi essa massagem para dar o resultado ali. Quando a gente foi para esse salão, que eu montei o meu primeiro spa, né, fora do outro spa que eu passei 10 anos, começou a sair na imprensa. E aí começou a sair na imprensa, mês sim, mês não, a gente saía na Vogue, saía em todas as revistas. E aí as pessoas começaram, não dá curso, não dá curso. Não dou curso, não criei para dar curso. Eu atendia nesse salão. Putz, eu atendia 12 massagens por dia, Rê. Eu tinha clientes que pegavam um avião particular em Brasília e vinha 2 vezes por semana fazer massagem comigo, Rê. 2 vezes por semana. Ela gastava mais de combustível do que pagava a massagem, que já não era uma massagem barata, era uma massagem relativamente cara. Então, assim, eu tinha algumas meninas que eu tinha treinado, né, pra poder atender a Miracle Touch, porque eu já não dava mais conta da situação. Então, tinha eu e a minha irmã, que eu ficava no spa e ainda ia na casa de algumas clientes, que algumas clientes não queriam, de fato, ir até o spa. Algumas pousavam o helicóptero no prédio do lado, descia, fazia massagem, voltava e ia embora. E algumas eu ia em casa. Então, eu ficava o dia inteiro numa loucura. E tinham as meninas ali. E aí, as pessoas começavam assim, não dá curso, não dá curso, não dá curso. E hoje, o meu sócio, eu tenho um sócio na empresa, ele era o dono do salão, ele falou assim, mas a gente... Eu falei assim, não, é meu bebê, eu criei isso, eu não vou... Aquela coisa do apego. Sim. E aí foi onde surgiu a necessidade, porque eu falei assim, eu não vou dar o meu bebê assim, que era Miracle Touch, né? Ensinar para as pessoas. Eu ainda não tinha aquela visão de... Porque
eu não vim desse universo, eu só queria atender a minha cliente. Atender e atender muito bem e ensinar as minhas colaboradoras ali o melhor. Eu sempre passei com excelência, porque eu fazia esse outro renomado spa francês. Então, isso para mim era muito tranquilo. Treinar a excelência, a forma de atender, a forma de falar com o cliente, a forma de se portar na frente do cliente. Então, isso para mim era muito tranquilo. Mas a parte da gestão já não era do meu universo, que você já nasceu nesse universo, mas não era o meu. Então, esse meu sócio, que é sócio hoje, ele era o dono do salão, ele viu essa grandiosidade e eu tenho um carinho muito grande, tenho uma gratidão muito grande. Ele falou assim, mas a gente pode fazer o curso. Eu falei assim, não, mas eu não vou dar o curso do meu bebê, jamais. E aí ele falou assim, então a gente pode fracionar, a sua massagem não é mistura da drenagem com modeladora? Eu falei, que era a Miracle, que é essa massagem que o mundo inteiro faz. E aí ele falou assim, então vamos tirar todos os movimentos da drenagem, vamos dar da drenagem, vamos dar da modeladora. E eu lembro que a gente fez isso e o primeiro curso que eu estava buscando ontem, até para dar dados reais aqui, porque as coisas vão passando muito rápido, que eu dei foi em junho de 2015, ou seja, vai fazer 10 anos ano que vem do meu primeiro curso, da minha primeira turma de drenagem que eu dei. Então, aí eu dei drenagem. Ano que vem é muito especial, então. Gente, ano que vem é muito especial, 10 anos assim, ministrando curso, ou seja, 10 anos nesse universo daí da educação, ensinando as pessoas, né? E aí eu dei a primeira turma, dei a segunda, e cada vez que anunciava, as turmas antes eram dentro da sala do meu atendimento, ou seja, não tinha um galpão, a gente não ia porque não tinha essa coisa da estrutura, foi nascendo conforme a necessidade. e tipo, e hoje que é o meu sócio, que antigamente ele não era meu sócio, ele era uma pessoa que estava ali na intuição e já era um cara que era um gestor, assim, incrível, e ele ia dizendo, e eu também, assim, e foi muito intuitivo do que estava acontecendo. Havia uma... Mas imagino eu, não sei, me corrija se eu estiver errada. Devia ser muito diferente a cultura dele da cultura que você construiu e que você estava construindo. Diferente assim, ó, ele veio do mundo corporativo, ele já tinha empresas. Então, essa parte da gestão ainda não... Eu não Mas essa cultura de atendimento que você trouxe, tudo isso, uma coisa que assim... Eu tô supondo que ele não tinha, né? Cada um acho que com sua qualidade. Excelência toda, porque não é o que eu tenho visto por aí. Então, assim, nessa junção. E como que foi essa troca entre vocês? Foi acontecendo, porque eu via como ele geria os funcionários dentro desse salão, que era um salão de 1.000 metros quadrados no Itaim, então tinham muitos funcionários. Via que eu falei, putz, ele entende. E aí sempre perguntava, ele sempre me dando dicas. E aí eu falei, cara, foi indo com o passar do tempo. 5 anos que eu conhecia, a gente decidiu virarmos sócios mesmo, sacramentar essa sociedade. E ele ficou com o papel da administração e gestão do negócio. E eu fiquei com a parte da linha da frente, de lidar com a pupila e pegar esse ritual e multiplicar esse ritual com excelência, que eu prezo muito por excelência, porque eu venho no mercado de luxo, eu nasci no mercado de luxo há 22 anos. Então, ele lá e eu cá, até porque se eu ficasse lá e cá... O melhor dos mundos, né? Vocês uniram o melhor de cada um. Exato. Então, assim, ele tá mais na parte lá com os colaboradores e eu fico cá com as pupilas. Já são muitas pupilas, muitas alunas. As minhas turmas eram de 100, 120 alunas antes da pandemia. Então, imagina liderar esse tanto de mulheres. Imagina cobrar esse tanto de mulheres e falar. É assim, eu lembro que a Isabel Goulart, sempre que ela me encontra, ela fala bem assim, como é que você consegue deixar todo mundo alinhado? Todas parecem soldados. E ela falou assim, eu viajo o mundo desfilando por aí. Eu vou na Alemanha, chama a menina da Alemanha pelo seu site ou aquelas que você me indica. A menina vem, ela monta a maca, ela coloca o lençol, ela coloca a esteira. Aí eu falo pra ela, não precisa, porque eu já vou deitar. Ela falou assim, jamais. Se a Renata França sonha que eu não faço isso, eu tô acabada. Que bárbaro. Aí ela fala, como você consegue fazer isso? Com amor. Eu lidero com amor. Não é no grito, não é na imposição, mas eu falo, tem que ter excelência, tem que ter padrão. Eu sempre falo para as minhas alunas, a maior franquia que existe no mundo, uma das maiores, McDonald's, porque o hambúrguer é o mais gostoso? Não é, mas existe um padrão. O cliente, quando vai no McDonald's, ele sabe exatamente o que ele vai encontrar. É verdade. Cliente que liga para uma pupila,
que ela entra no meu site sabe exatamente o que vai encontrar. Então, a cliente que está na França, se ela viaja para Dubai, ela sabe que vai ter a mesma massagem, do mesmo jeito, com o mesmo ritmo, a mesma pressão, só não a mesma terapeuta. Isso é padrão de qualidade, de excelência que eu não abro mão de nenhuma delas. E aí eu brinco que nessa loucura de padrão, de excelência, eu cobro isso nos meus cursos, sabe? Eu tenho as celebridades que dizem, eles se intitulam os controles da marca, porque eles que ficam viajando, né? Bruno Gagliasso fala assim, eu sou o controle da sua marca. Ótimo. Controle de qualidade. Controle de qualidade. Anitta fala, eu sou o seu controle de qualidade. E aí, como essas minhas clientes, Ivete, Anitta, Bruna Marquezine, Marina Rui Barbosa, essa galera inteira sabe como eu sou, me dão feedback. Eu falo assim, tem que fazer direito, porque senão eles me dão o feedback. Então, elas são impecáveis, são muito lindas. É um exército. Qual que é a jornada? A pessoa que entra pra conhecer, aprender o teu método. Quais são as possibilidades? Porque você tem MBA, você tem um monte de... Né? Seu ecossistema de produtos é enorme. Um ecossistema gigantesco mesmo. Então, vamos lá. A menina, ela entra, primeiramente, para poder entrar para a marca, ela entra pela drenagem. Tá. Na drenagem, onde eu palestro por 6 horas seguidas, sem tomar um gole d'água, porque senão eu fico toda hora indo no banheiro. 6 horas falando no microfone. 6 horas. Então, é um curso extenso, tem muito conteúdo. E às vezes as pessoas entram e acham assim, acho que drenagem é só passar creminho. Aí quando chega lá, vê, tipo, muitas horas de curso. Chega às 9 da manhã, sai 11 da noite com conteúdo. E eu falando o tempo inteiro, porque tem conteúdo, não é só passar creminho. Então, tem um jeito da maneira como você se porta do lado da maca, tem um jeito como você pega o creme, não é de qualquer jeito. A gente trabalha com mercado exigente, que é um mercado de luxo. Sim. Então, eu ensino cada detalhe. Então, ela vem e faz a drenagem. No dia seguinte, porque para chegar até a Miracle, que é o meu bebê, que foi a primeira de todas que vai fazer 18 anos, ela tem que seguir uma jornada, Rê. Tá. Então, essa jornada para chegar até a Miracle não é assim, eu já liguei, cheguei na Miracle. Me inscrevi aqui na Miracle. Assim. Adorei essa risada. Adorei essa risada. Como assim? Não é assim? Não é assim. Aí, a gente explica a drenagem primeiro, depois no dia seguinte tem a Miracle Face, que é a drenagem do rosto que drena e modela, e é tão incrível, até que anteontem, o Léo Santana fez toda uma propaganda. Ele falou, Renata, isso aqui parece sei lá, uma harmonização facial sem ser invasiva. Até coloquei no meu feed do feedback que é tão incrível dessa massagem facial. Aí tem a modeladora, a redutora pura, para aquelas mulheres, tipo o seu biotipo corporal, que não tem o que drenar, então é só modelar. Tem a modeladora, tem a relaxante. Então ela segue esse quadro, ó, drenagem, Miracle Face, modeladora, relaxante. E aí ela decide se ela quer fazer a Miracle ou não no dia seguinte. Mas a Miracle Touch é aquilo que eu digo para as minhas alunas. É a massagem que eu indico, porque é o que as celebridades fazem, é o que eu faço, que eu fiz a vida inteira em todas as celebridades. A Ivetinha tava falando pra ela anteontem que ela me pediu uma pupila em Nova York há 12 anos. Eu falei, Ivetinha, se eu não tivesse uma pupila aí em Nova York, eu iria. Ela, ai, Rezinha, que carinho. São 12 anos atendendo essa galera, assim, ó, há muito tempo. Então, assim, essa galera faz Miracle. Miracle Touch. Então, a pupila, ela pode decidir parar só na drenagem ou seguir a jornada, completar a jornada, virar Miracle Touch, só que não para por aí, porque a gente não para por aí. Né? Aí, quando chega na Miracle, eu ainda desenvolvi uma massagem que ajuda a mulher que tem dificuldade de engravidar, chamado Baby Moon. Nossa, não, pera, essa daqui... É uma massagem linda. De todas as minhas massagens, é a mais especial porque ela tem um objetivo sublime, que é ajudar a mulher que tem dificuldade de engravidar a realizar o seu maior sonho, que é ser mãe. E não tem sonho maior. Sabia, que lindo. Mulheres, a gente tem relatos de mulheres que estão tentando engravidar há 9 anos, fazendo inseminação artificial, e na segunda Baby Moon engravida. Eu tenho vários relatos. Que bárbaro. Eu tenho pupilas que só são especialistas em Baby Moon. Ontem a gente teve a festa das pupilas, me chamaram mais 5 e falaram, eu hoje só trabalho com a Baby Moon. Porque ela dá um resultado tão incrível. As mulheres, elas são propósito por trás também. Todos têm, né? Mas esse é um propósito muito nobre, vida, que é né? da vida. Sim. Ela é linda. Eu amo a Baby Moon. Então, essa menina... Aliás, eu vi que você esteve ontem com a Isabela Camargo, teve bailarina, clássica, teve um monte de coisa. Foi lindo o evento ontem. Que lindo, ontem. parabéns. Foi lindo. Então, essa pupila, ela pode escolher virar ainda a pupila Baby Moon, mas ela já virou Miracle, ela é um plus a mais. E a gente, recentemente, acho que faz um ano, eu desenvolvi uma massagem que é uma releitura da Ayurvédica, que foi a primeira massagem do mundo, que há registros dessa massagem de 7.000 anos. Então, eu fiz uma releitura bem próxima lá dos manuscritos da Índia.
E ela é linda, tem quase 120 manobras feitas no tatame. Ela é uma massagem que você levanta pronto para a guerra, você sai renovado. Ela mexe com as energias psicobioenergéticas. Gente, eu preciso dessa. Ela é incrível, você ia amar receber essa massagem ayurvédica. Ela é daquela que a terapeuta sobe em você, puxa, alonga cada músculo do seu corpo, o grupo muscular do seu corpo, a ayurvédica faz. Que bárbaro. Mas não parou por aí não, porque eu já tô no projeto de outras. Imagina, parou por aí. Como assim? Olha, eu ficaria aqui com você horas, mas como a gente tá chegando aqui próximo ao nosso fim, eu quero justamente saber quais são aí seus próximos sonhos, esse legado lindo que você tá deixando, esse propósito que você tem com as mulheres em tantos aspectos, né? Eu acho que de empoderar, de preparar, de capacitar, de tocar, de desenvolver, de inspirar demais, de ser esse exemplo que a gente tanto precisa. Conta um pouquinho, pelo menos o que tá mais próximo aí do seu radar. Rê, a gente tá muito focado na expansão global, mais ainda do que você já sabe. Hoje a gente já tá com pupilas habilitadas. Com quantos países? Com pupilas habilitadas em mais de 60 países. Tá. Por aí, 60, 61, uma coisa assim. E onde nós temos, assim, bandeira fincada, transação mesmo. Eu tenho uma terapeuta, uma formadora que faz a mesma coisa que eu, porque eu só sou uma, e só posso estar em um lugar ao mesmo tempo. A gente está aí em 14 países. Acho que é 14. É isso mesmo, gente? 14? 14 países? Quanto tempo para uma pessoa ser uma formadora? Ela passa um mês comigo. Um mês em imersão, dormindo e acordando comigo todos os dias, porque ela tem que saber até as piadas que eu conto nos cursos. Tem que ser igual. Igual, Rei, eu cobro. Ela fica de manhã até de noite, ela larga tudo nesse projeto, que é ser formadora em um país. E ela fica comigo nesse mês, nessa imersão real. Sim. E ela volta para o país e ela tem que fazer igual. E aí é isso. Então a gente tá com a expansão, tá pretendendo crescer para mais países. Isso que é o legal. Ai, que delícia. A gente tem também, vale ressaltar, um suporte tão lindo, isso me emociona, saber que hoje, basicamente, todo o meu escritório é suporte técnico para essas meninas que entram, porque não adianta você habilitar, jogar por aí e deixar de qualquer jeito. Né? Eu digo que eu sou a mãe, que eu gosto de estar ali no radar com todo mundo monitorando. Então, a gente tem um suporte técnico fenomenal. Se a menina, ela ligar da França, porque a gente tem formadora na França, a gente tem muitas pupilas habilitadas na França, ela liga. A gente tem uma pessoa que vai falar com ela em francês, a gente tem a pessoa que vai falar com ela em italiano, que é a menina que liga da Itália, a que liga do Japão, a que liga dos Estados Unidos, a que liga da Espanha, que liga... E por aí vai, a gente tem esse suporte para ajudar. Se está com dúvida no bombeamento, se está com dúvida no Instagram, a gente tem o suporte das mídias sociais. Ai, e a gente tem, eu não estou conseguindo vender. Aí a gente tem uma pessoa que vai olhar o Instagram e vai falar, mas seu Instagram não está vendável. Olha aqui, precisamos melhorar isso. Sim. Então essa pessoa vai ensinar essa menina nas redes sociais. Se essa menina liga e fala assim, eu não estou conseguindo dar o resultado que a Renata me ensinou no curso. Vai ter uma pessoa que vai... se ela mora, vamos imaginar, na França. Aí tem um suporte que vai marcar o horário, vai fazer uma videochamada com ela com a modelo lá e a coordenadora aqui. Não, tá errado, tá certo, não pega mais assim. Então, ela vai ter esse suporte também. E aqui no Brasil, que é o maior privilégio, porque eu sou daqui, nós temos um centro técnico onde 2 vezes por semana... Essa menina que fez o curso, ela pode refazer esse curso sem custo algum, custo zero, de graça. Só na intenção dela ser a melhor onde quer que ela esteja. É de graça, eu não cobro R$1 por isso. Então, ou seja, se ela pagou num curso muito caro, né, que eu chamo de investimento, não é caro. Caro é aquilo que a gente paga que não dá retorno. Isso mesmo. Se ela fez esse investimento alto e ela fala assim, eu não estou me sentindo segura, ela pode, até o dia que ela se sentir segura, refazer esse curso 285 mil vezes. Zero. E se ela fracionar, ela não pagou nada no primeiro curso, porque todas as outras vezes foi de graça. Ela deitou, ela fez, ela recebeu de novo, como um novo curso de graça, só a fim da intenção dela ser a melhor no mercado de trabalho. Eu sei as profissionais que eu jogo no mercado de trabalho. Eu falo, não tem comparação com uma pupila minha.
A outra concorrente não tem como chegar perto, Rê, porque eu sei o conteúdo que eu jogo. Foram 22 anos atendendo. E é essa experiência que eu passo para minha aluna e eu cobro todas elas. Então, eu sei a excelência. Então, quando vem a menina que não tem meu curso, não tem como ela brigar com a minha pupila, porque a minha pupila tem uma excelência, assim, muito grande. Não contente, pensando ainda mais nessa menina em criar ferramentas para capacitar elas, a gente lançou o MBA ano passado, né, em parceria com a Trevisan, que é a Escola de Negócios, em gestão, com foco em gestão e negócios na parte de estética, que é para dar mais ainda ferramentas para essa menina saber gerir o negócio dela, porque ela entende que é o negócio da vida dela. Sim. Então, ela também tem que saber gerir ali. Então, Rê, a gente tenta cuidar de todas as maneiras, dando todo o suporte para essa menina. Eu digo, a gente tem uma coisa assim, ó, uma frase que a gente leva para a vida quando ela entra. A nossa história começa quando o curso termina. Então, quando ela acha que ela acabou ali, não, a nossa história está começando ali agora. E é isso que é a excelência. Sim. Então, eu quero saber de todas, eu tô ali, tá no radar, eu tô vendo. A gente liga para saber se gostou do curso, se não gostou do curso. A gente tem todo esse contato e esse controle com essas meninas. E é isso. Que lindo, Rê. Amém. Parabéns, viu? Que aula, que delícia, que maravilha. Olha, eu tenho certeza absoluta que você vai dominar ainda mais o mundo todo, ele. Não tenho a menor dúvida. E eu espero que você também arrume tempo na sua vida aí para você escrever esse livro e muitos outros, porque a gente precisa muito te escutar mais para ali. Eu sei do seu propósito, eu sei que você precisa se dedicar a isso, mas a gente também precisa te escutar além do seu universo. De verdade, a gente precisa. Eu precisava te escutar. É verdade, você não faz ideia. Às vezes a gente se sente sozinha no mundo. Eu sou muito sonhadora também. Às vezes a gente sente, você fala, meu Deus, será que eu sou louca? Porque nem todo mundo tá na mesma vibração que eu, enfim. Eu sou dessas. Eu sou daquela que eu sonho. Recentemente eu atualizei meus sonhos. Eu falei, que merda é essa? Porque eu atualizei meus sonhos. Porque se eu atualizo meus sonhos, eu vou ter que trabalhar mais. E eu trabalho tanto. Eu atualizei. Eu falei, Deus, porque eu atualizei meus sonhos. E eu sou daquela que eu sonho. Eu gosto de sonhar todos os dias. É o que me motiva, é o que me tira da cama, é sonhar. Aquelas meninas que eu vejo que chegam no meu curso desanimadas, eu pergunto qual é o seu sonho. Ela não tem sonho. Aí ela às vezes não consegue nem pôr a prática. Você tem que ter um sonho. Sim. Queira um carro melhor, uma casa. É o que você quer? E aí ela fica sem saber. Eu falei assim, não, deseja. E aí muitas das vezes você cria isso dentro dela querer ter o melhor, querer ter uma clínica boa. Então quando ela começa a sonhar, tudo muda na vida dela. E se você pode sonhar, é um clichê legal. Você pode realizar. Eu acredito muito nisso. Poxa, obrigada.